Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As Mil e Uma Noites, do 103ª noite. Shamselnihar disse ainda outras amabilidades ao joalheiro e depois voltou ao seu palácio. O joalheiro foi imediatamente prestar contas dessa visita ao príncipe da Pérsia, que ao vê-lo lhe disse: aguardava-o com impaciência. A escrava confidente trouxe-me uma carta de sua ama, mas essa carta não conseguiu me aliviar. Apesar de tudo que Shamselnihar possa ordenar-me, não ouso esperar coisa nenhuma, e a minha paciência chegou ao fim. Já não sei o que fazer. A partida de Ebn Thaher desespera-me. Ele era o meu apoio e, perdendo-o, perdi tudo. Pela sua vontade de visitar Shamselnihar quando lhe aprouvesse, eu tinha esperanças. Aquelas palavras, pronunciadas tão vivamente pelo príncipe, respondeu o joalheiro: príncipe, é impossível participar dos vossos pesares como eu participo. E se quiserdes ter a paciência de me ouvir, vereis que vos ofereço alívio. O príncipe prestou atenção ao que ele dizia. Bem sei, prosseguiu o joalheiro, que o único meio de vos tornar contente é fazer que converseis livremente com Shamselnihar. É uma satisfação que tratarei de vos obter, e começarei a agir amanhã. Não convém que vos exponhais a entrar no palácio de Shamselnihar. Sabeis, por experiência, que se trata de um passo perigosíssimo. Conheço um lugar adequado para o encontro, onde estareis seguro. Quando o joalheiro terminou, o príncipe o abraçou. Com essa encantadora promessa, disse-lhe: ressuscitais um infeliz amante, que já se havia condenado à morte. Ao que vejo, reparei completamente a perda de Ebn Thaher. Tudo quanto fizerdes será bem feito, e eu confio inteiramente em vós. Após agradecer ao joalheiro, despediu-se. No dia seguinte de manhã, a confidente de Shamselnihar foi visitar o joalheiro na sua loja. Este contou-lhe que dera ao príncipe a esperança de ver Shamselnihar em breve. Venho expressamente, respondeu-lhe ela, para combinar convosco certas medidas necessárias. Parece-me que essa casa conviria para o encontro. Eu bem poderia deixá-los vir aqui, respondeu o joalheiro, mas pensei que estarão mais livres em outra casa que possuo e onde atualmente não vive ninguém. Eu a aprontarei adequadamente. Sendo assim, disse a confidente, só resta obter o consentimento de Shamselnihar. Vou falar-lhe e virei dar-vos a resposta daqui a pouco. Realmente andou depressa, não tardando em voltar e trazendo ao joalheiro a notícia de que sua ama não deixaria de encontrar-se no lugar indicado pelo final do dia. Ao mesmo tempo, pôs-se-lhe entre as mãos uma bolsa, dizendo-lhe que era para comprar a refeição. O joalheiro levou-a imediatamente à casa em que os amantes iriam encontrar-se, a fim de que soubesse onde se situava. Quando se separaram, ele foi pedir emprestado a uns amigos uma baixela de ouro e prata, tapetes, coxins riquíssimos e móveis, com os quais adornou magnificamente a casa. Depois, correu para visitar o príncipe da Pérsia. Imaginai a alegria do príncipe quando o joalheiro lhe disse
que fora buscá-lo para levá-lo à casa preparada para receber ele e Chancellinhar. A notícia fez com que ele esquecesse seus pesares. Vestindo-se esplendidamente, saiu sem acompanhamento, com o joalheiro, que o fez passar por várias ruas afastadas para que ninguém o observasse, e o introduziu finalmente na casa, onde começaram a conversar, enquanto aguardavam a chegada de Chancellinhar. Não esperaram muito a apaixonadíssima amante. Chegou após a prece do pôr do sol, com a confidente e 2 escravas. Descrever-vos a alegria dos 2 amantes ao se reverem é coisa que não me é possível fazer. Sentados no sofá, contemplaram-se longamente, sem falar, de tão emocionados. Mas depois de algum tempo, desforraram-se do silêncio. Disseram coisas tão comoventes que o joalheiro, a confidente e as 2 escravas não conseguiram reter as lágrimas. Contudo, o joalheiro tratou de aprontar a refeição, trazendo-a ele mesmo. Os amantes beberam e comeram pouco. Depois, sentando-se novamente no sofá, Chancellinhar perguntou ao joalheiro se não dispunha de um alaúde ou outros instrumentos. O joalheiro, que tivera o cuidado de preparar tudo quanto pudesse proporcionar-lhe prazer, trouxe-lhe um. Ela, após afiná-lo, começou a cantar. Deteve-se Sherazade, vendo o dia, mas na noite seguinte assim prosseguiu. Do 104ª noite. Enquanto Chancellinhar encantava o príncipe da Pérsia, expressando-lhe sua paixão por palavras inventadas na hora, ouviu-se um grande barulho. Imediatamente um escravo que o joalheiro levara com ele apareceu assustadíssimo, dizendo que estavam arrombando a porta, que ele perguntara quem era, mas que, em vez de responder, tinham redobrado as pancadas. O joalheiro, alarmado, deixou Chancellinhar e o príncipe da Pérsia para ir pessoalmente verificar tão má notícia. Já se encontrava no vestíbulo quando entreviu um bando de pessoas armadas com machados e alfanges que tinham arrombado a porta e caminhavam na sua direção. Encostou-se depressa numa das paredes e viu-as passar. Como não podia prestar muito auxílio ao príncipe da Pérsia e a Chancellinhar, contentou-se em lastimá-los e pensou em fugir. Saindo da casa, buscou refúgio num vizinho que ainda não se tinha deitado, certo de que aquela violência partia de uma ordem do califa, que sem dúvida fora avisado do encontro entre a favorita e o príncipe da Pérsia. Da casa em que se escondera, ouviu o barulho feito na sua, que se prolongou até meia-noite. Então, parecendo-lhe tudo tranquilo, rogou ao vizinho que lhe emprestasse um alfange, e assim armado saiu, caminhou até a porta da casa, entrou no vestíbulo, onde notou horrorizado um homem que lhe perguntou quem era. Reconhecendo pela voz tratar-se de um escravo, perguntou-lhe: como fizeste para não ser preso pela ronda? Senhor, respondeu-lhe o escravo, escondi-me num canto do vestíbulo e dali só saí quando o barulho cessou. Mas não foi a ronda que forçou vossa casa, foram ladrões que há dias saquearam outra casa nessas mesmas redondezas. Com certeza
notaram o luxo e o valor dos móveis que mandastes trazer para cá. O joalheiro achou muito provável a resposta do seu escravo. Percorrendo a casa, viu com efeito que os ladrões tinham levado os belos móveis do aposento em que ele recebera Chancel-Linhar e seu amante, a baixela de ouro e prata, não deixando nada que tivesse valor, e se desesperou. Ó céus! Estou irremediavelmente perdido. Que dirão os meus amigos e que desculpa lhes apresentarei quando lhe disser que os ladrões invadiram minha casa e roubaram tudo que me fora generosamente emprestado? Não terei como pagar-lhes a perda que lhes causei? E onde estão Chancel-Linhar e o príncipe da Pérsia? Isso causará tamanho escândalo que é impossível que não chegue aos ouvidos do califa. Este saberá do encontro e eu serei vítima de sua cólera. O escravo, que lhe tinha grande afeto, tratou de consolá-lo. Quanto a Chancel-Linhar, disse-lhe: os ladrões muito provavelmente se terão contentado em despojá-la de tudo, e ela terá voltado ao palácio com suas escravas. O príncipe da Pérsia deve ter tido a mesma sorte. Assim creio que o califa jamais saberá o que se passou. Quanto à perda sofrida pelos vossos amigos, é uma desgraça que não pudestes evitar. Sabem eles que os ladrões são tão numerosos que tiveram a ousadia de saquear a casa de que vos falei e várias outras dos principais senhores da corte. E não ignoram que, apesar das ordens dadas para prendê-los, nenhum sequer foi até agora detido. Eu vos livrarei devolvendo aos vossos amigos o valor dos objetos roubados, e ainda vos restará, Deus seja louvado, boa soma de bens. Esperando que o dia nascesse, mandou o joalheiro que o seu escravo consertasse da melhor maneira possível a porta de entrada, após o que voltou para sua morada habitual com o escravo, refletindo tristemente sobre o que sucedera. Ebn-Thaher pensou: foi muito mais importante do que eu. Previra a desgraça a que eu me atirei cegamente. Provera a Deus que jamais me tivesse intrometido numa intriga que talvez me custe a vida. Mal surgiu o dia, a notícia do saque da casa do joalheiro se espalhou pela cidade, atraindo a ele uma multidão de amigos e vizinhos, cuja maioria, sob pretexto de lhe apresentar solidariedade pelo ocorrido, ansiava saber pormenores. O joalheiro agradeceu-lhes a amizade e teve pelo menos o consolo de observar que ninguém lhe falava de Chancel-Linhar nem do príncipe da Pérsia, o que o fez crer que deviam ter voltado para suas casas ou se encontraram em outro lugar seguro. Quando o joalheiro ficou sozinho, seus criados serviram-lhe a refeição, mas ele quase não comeu. Já era meio-dia, quando um dos seus escravos lhe informou achar-se à porta um desconhecido que pretendia falar-lhe. O joalheiro, não querendo admitir à sua presença um desconhecido, levantou-se para falar-lhe à porta. Embora não me conheçais, disse-lhe o desconhecido, eu o conheço e venho falar-vos sobre um assunto importantíssimo. O joalheiro, aquelas palavras, pediu-lhe que entrasse. Não, respondeu o desconhecido. Dai-vos antes o trabalho de vir comigo à vossa outra casa. Como sabeis, perguntou o joalheiro, que possuo outra casa além dessa? Sei-o, disse o desconhecido.
Segui-me e nada tereis a temer. Contarei a vós uma coisa que vos proporcionará muito prazer. O joalheiro partiu imediatamente com ele, e após ter-lhe contado pelo caminho de que modo a casa para a qual se dirigiam fora roubada, disse-lhe não estar em condições de recebê-lo. Ao chegarem, verificando o desconhecido que a porta estava arrebentada, disse ao joalheiro: prossigamos, pois vejo que me contastes a verdade. Vou levá-lo a um lugar onde estaremos à vontade. Assim continuaram a caminhar o resto do dia sem parar. O joalheiro, cansado e aborrecido por ver que a noite se aproximava e que o desconhecido caminhava sempre sem explicar-lhe aonde pretendia levá-lo, começou a impacientar-se quando atingiram uma praça que levava ao Tigre. Na margem do rio, embarcaram num bote e passaram para o outro lado. O desconhecido guiou então o joalheiro por uma longa rua em que ele jamais estivera, e após fazê-lo percorrer um bom número de ruelas, deteve-se a uma porta que abriu. Mandou entrar o joalheiro, fechou e trancou a porta, e levou-o a um aposento onde se achavam outros 10 homens tão desconhecidos ao joalheiro como o que para lá o conduzira. Os 10 homens receberam o joalheiro sem cerimônias, pedindo-lhe que se sentasse, o que ele fez. Estava precisando muito sentar-se. Além de cansadíssimo pela caminhada, dominava-o o terror de ver-se entre tal gente. Como tinham estado à espera do chefe para comer, mal este chegou, lavaram as mãos, obrigaram o joalheiro a proceder da mesma maneira e a sentar-se com eles à mesa. Após a refeição, perguntaram-lhe se sabia a quem estava falando. Respondeu o joalheiro que não, e que ignorava também o lugar em que se encontrava. Contai-nos a vossa aventura de ontem, disseram-lhe eles, e não nos oculteis nada. Surpreendido, disse-lhes o joalheiro: senhores, porventura já sabeis o que se passou? É verdade, responderam. O jovem e a jovem que ontem se encontravam convosco contaram-nos a aventura, mas queremos ouvi-la da vossa própria boca. Não era preciso mais para que o joalheiro compreendesse estar falando aos ladrões que haviam saqueado sua casa. Senhores, estou deveras preocupado com essas 2 criaturas. Não poderíeis dar-me notícias suas? Sherazade, nesse ponto, interrompeu-se para dizer ao sultão da Índia que já era dia. Na noite seguinte, assim, recomeçou a falar.